Duas pessoas que foram condenadas à morte, só que sobreviveram. A Margaret Dixon nasceu por volta do século XVIII em uma família bem pobre com condições ruins, e ela acabou por volta de 1724 tendo uma relação extraconjugal com o patrão dela, que resultou em uma gravidez totalmente indesejada, na qual ela foi obrigada a realizar o próprio parto sozinha. De acordo com a Margaret, o bebê nasceu morto e por conta disso ela não sabia o que fazer com o corpo, então ela decidiu colocar o corpinho do bebê em um rio. Ela sempre admitiu que realmente ela tinha tido essa relação com esse cara, só que ela não tinha matado o bebê. Se é verdade ou não, a gente não vai saber. Acontece que dias depois eles encontram o corpo desse bebê e logo eles chegam à conclusão de que aquele bebê pertencia a Margaret e ela admite também essa situação. Ela foi condenada à forca e ela foi levada a forca em 1724 aos 23 anos, só que quando ela foi levantada, na forca, ela ficou pendurada por cerca de 30 minutos, ela estava inconsciente, eles colocaram ela dentro de um caixão, só que depois de algum tempo ela acabou simplesmente acordando, e eu imagino o susto do pessoal que estava lá cuidando de tudo. Acontece que não só as pessoas que estavam em volta quanto a própria Margaret chegaram à conclusão de que Deus tinha perdoado ela e por isso ela teria voltado à vida. Uma das teorias de como ela teria sobrevivido é que, de acordo com o historiador, eles não teriam amarrado as mãos delas e algumas pessoas testemunharam de que ela estava segurando a corda com uma das mãos e isso fez com que não apertassem o pescoço dela o suficiente. Mas depois disso ela viveu uns bons anos para a época, ela viveu cerca de mais 40 anos, morreu lá na casa dos 70. Já o Willie Francis foi condenado à morte por ter matado um homem que era dono de uma farmácia aos 16 anos e ele foi condenado à cadeira elétrica. No dia 3 de maio de 1946 ele foi levado para execução. Só que acreditem ou não, o policial estava bêbado e não conseguiu ajustar a cadeira elétrica como deveria e acabou que não foi o suficiente para matá-lo, mas sim para machucar muito ele. O Willie começou a gritar desesperadamente de dor, então eles decidiram cancelar o procedimento, só que ele foi reagendado para 1947, daí ele de fato não escapou e ele acabou morrendo na cadeira elétrica. Esse é o motivo pelo qual você nunca deveria pegar carona com estranhos. Essa história me arrepia toda vez. Na década de 70, um estudante de uma universidade de Chicago decidiu pegar carona ao invés de voltar para casa a pé, como ele fazia todas as manhãs. Então um homem foi até ele e perguntou se ele queria carona no carro dele, e ele parecia bem amigável, então ele foi. Depois de algum tempo, o garoto percebeu que o homem estava indo para o caminho completamente oposto. E aí ele falou isso pro cara, mas o cara colocou a mão no joelho dele e disse: "Não, meu filho, você vem comigo." E ele sorriu de uma forma meio assustadora. Só que depois de ouvir isso, o garoto ficou em pânico. Quando eles pararam em um sinal, ele rapidamente abriu a porta e pulou para fora do carro. E aí ele fugiu sem nem olhar para trás. Uns 2 anos depois desse incidente, o homem estava em uma cafeteria e ele começou a ouvir o noticiário. Um serial killer estava sendo preso pela suspeita de ter matado mais de 20 homens. Para surpresa dele, era o mesmo cara que ele tinha pegado carona. O nome dele era John Wayne Gacy, conhecido como Palhaço Assassino. Em uma entrevista, o Gacy disse que passou a retirar a maçaneta da porta do carro dele. Isso depois que um garoto que ele tinha dado carona tinha conseguido escapar. Hoje eu vim falar sobre o caso do massacre de Realengo. Aconteceu na Escola Municipal Tasso de Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro. O atirador foi um ex-aluno da escola, o Wellington Menezes, de 21 anos. Ele sempre foi muito quieto e religioso, e ex-colegas falaram que ele sofria bullying. O Wellington e seus pais eram testemunhas de Jeová. Inicialmente, achavam que ele tinha conexões com grupos extremistas islâmicos, o que foi negado por várias entidades do Islã. Quando seus pais faleceram, virou ainda mais introspectivo. Um amigo de Wellington contou que ele era obcecado por ataques terroristas, que o seu favorito era o 11 de setembro. Para não levantar suspeitas, 2 dias antes foi até a escola. E em 7 de abril de 2011, de mais ou menos 8 da manhã, entrou falando que era um palestrante. Chegou no corredor das salas junto com alunos. Entrou bem calmo atrás deles na sala. Pegou seu revólver e começou a atirar. Claramente, seu principal alvo era as meninas, que atirava direto na cabeça. Já nos garotos, ele mirava nas pernas e nos braços. Disseram que ele apontava a arma na testa, esperava um tempo e depois atirava. E dizia que meninas eram seres impuros. Até que o estudante fugiu e chamou a polícia. Parte 2. A história do boneco Judas, que atormentou uma família e fez com que eles entendessem que não se deve brincar com nenhuma
uma religião. Esse senhorzinho conta que quando era adolescente, a melhor diversão da Semana Santa era queimar o Judas. Era uma coisa que as crianças achavam muito legal de acontecer e amavam assistir. Porém, a mãe dele era muito católica, tipo de passar o dia com o terço na mão e rezar o tempo todo, agradecer a Deus pelo mínimo, tudo muito católica, muito crente a Deus. Nesse dia em específico, o homem lá da vizinhança que costumava fazer o Judas pra queimar e as crianças assistir, pediu pra que ele fosse pedir as roupas, né, pra fazer o boneco, pra que o cara pudesse fazer o boneco. E quando ele chegou em casa e foi pedir essas roupas pra mãe dele, a mãe dele começou a chorar no mesmo instante, porque segundo ela, queimar o Judas era pecado. No caso, eu também nunca entendi porque os católicos queimam o Judas. Eu sei que o que ele fez foi muito errado, mas ele foi perdoado por Deus, então eu não acho que vocês devam julgá-lo quando nem Deus julgou mais. Enfim, só que mesmo assim a mãe dele deu as roupas para que construíssem o boneco e o cara construiu e foi a melhor alegria, um monte de criança assistindo. Só que ele conta que assim que o boneco começou a queimar, a mãe dele apareceu na janela e começou a chorar vendo aquela cena, e ele ficou muito sentido. Mas tudo bem, ele foi para casa logo depois do boneco ter sido queimado. E ele conta que nessa casa ele tinha um relógio, que era muito antigamente, que era ligado à pilha. E durante a noite o pai dele sempre tirava as pilhas do relógio e só colocava durante o dia. Então naquela noite ele conta que perto da meia-noite, que ele chegou a ver no relógio, ele ouviu a mãe dele chamando pelo pai dele. Ao invés do pai dele ir, quem foi ele. Perguntou: mãe, por que você tá chamando meu pai? Ela olhou pra ele desesperada e falou: o Judas tá aqui. A mãe dele começou a falar desesperada e falar: filho, o Judas tá aqui, o Judas tá aqui. E ele, desacreditado, só acreditou quando olhou para a porta da entrada da casa e viu que tinha um boneco, literalmente, que parecia um homem, da altura de um homem, com a cara deformada, como se tivesse sido queimado até a morte. Ele disse que a mãe dele começou a gritar e correr de um lado pro outro e nem deu tempo dele ter reação. Entrou dentro da casa dele e começou a correr atrás de todo mundo. E ele disse que os pés daquela criatura eram muito grandes. Ele era aterrorizante de se olhar. Ele disse que de todo mundo, a mais desesperada era a mãe dele, que gritava e chorava o tempo todo. E o boneco, ao invés de correr atrás dele, né, já que era ele que se divertia ao ver a cena dele sendo queimado, o boneco corria atrás da mãe dele o tempo todo. Até que o pai dele conseguiu trancar ela dentro do banheiro e só nisso o boneco desapareceu. Assim que o pai dele conseguiu ligar um candeeiro, né, que é tipo uma vela que as pessoas usavam antigamente quando não tinha energia elétrica. Quando o boneco desapareceu e todo mundo se acalmou, ele foi perguntar à mãe dele, que estava muito nervosa e trêmula, o que é que o boneco dizia pra ela e por que ele estava atrás dela. Ela disse que o boneco tocava na testa dela com a mão extremamente gelada e dizia que ela não ficasse nervosa, não ficasse assustada, porque ele só foi lá pra fazer uma visitinha pro filho dela. Quando ela falou isso, o pai do cara do relato, do velhinho que tava dando o relato, falou que aquele não era o Judas, porque se fosse o Judas, ele viria como homem. Ele não veio como homem, ele veio como assombração. No caso, era o próprio demônio. Por algum motivo, resolveu tirar uma noite pra infernizar a vida de um adolescente. Então tomem muito cuidado com as coisas que você fala, porque pode sim chamar a atenção do coisa ruim. E aí, vocês gostam desse tipo de história? Se sim, não esquece de me seguir, porque eu tenho várias pra contar.